Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Bonsoir. C'est probablement la première fois que vous voyez Simone de Beauvoir. Olá. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria Pepe e hoje eu vou falar com vocês sobre feminismo. Mais especificamente sobre o livro que é a Bíblia do feminismo, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Esse livro foi publicado em 1949 e traz reflexões sobre o lugar da mulher na sociedade passando por vários temas. É um livro extenso e já na introdução ela explode a mente de quem está lendo com várias informações importantes. Esse episódio é para todos que querem aprofundar os seus conhecimentos ou então para você, seja de qual gênero for, que pretende conhecer a autora, o feminismo ou qualquer assunto derivado disso. Como eu disse, na introdução ela coloca várias informações importantes. Uma delas é a comparação do lugar na sociedade da mulher em comparação com as outras também minorias. Ela vai dizer que o proletariado poderia se propor o trucidamento da classe dirigente, o judeu, o negro, poderia sonhar com possuir o segredo da bomba atômica e constituir uma humanidade inteiramente judaica ou inteiramente negra, mas mesmo em sonho, a mulher não pode exterminar os homens. O laço que une a mulher a seus opressores não é comparável a nenhum outro. A divisão dos sexos é um dado biológico e não um momento da história humana. Ela também utiliza o casal tradicional, que é formado por homens e mulheres, como uma unidade fundamental, onde as metades elas se acham presas indissoluvelmente umas às outras. Nenhum corte por sexos é possível na sociedade. Segundo Simone de Beauvoir, é isso que caracteriza a mulher. Ela é o outro dentro de uma totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro. Basicamente, ela está dizendo que não tem jeito como tá, o negócio é matar os homens e começar do zero só com as Amazonas. Eu tô brincando, tá, gente? Talvez não precisasse matar todos, a gente pode escravizar alguns. É muito normal no sistema que a gente vive a relação romântica entre homens e mulheres serem tóxicas. É a fórmula base. E nisso a gente vê muitas mulheres que vivem à sombra dos seus namorados, maridos, seja lá o que for, porque diante da sociedade são os homens que vivem. A gente ainda está galgando devagarinho para mudar as coisas e muitas já são bem diferentes da década de 50, mas a mulher ainda vive um posto de inferioridade diante do homem. Nossas emoções são invalidadas, o nosso trabalho é invalidado, a nossa carreira é invalidada, a nossa existência muitas vezes é invalidada. Por isso, viver atrás de um homem soa mais interessante. Viver como coadjuvante de alguém que está no topo, que é visto, ouvido, respeitado, que parece ter a vida mais interessante que a sua. E essa é uma das armadilhas do patriarcado. Simone de Beauvoir vai dizer que para a mulher se recusar a ocupar esse posto de outro, recusar a cumplicidade como homem, seria renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode lhes conferir. Que nesse caso também ela está falando economicamente. Tem muitas mulheres que são sustentadas pelos seus maridos ainda hoje. E como é que tudo isso começou? Com a criação de leis feitas por homens e para homens, com legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e ditos sábios se empenhando desde os primórdios em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa na terra,
através, claro, das religiões forjadas pelos homens, como a lenda de Eva e a de Pandora, que culpabiliza a mulher por tudo o que há de ruim no mundo. Além de, na antiguidade, moralistas e satíricos sempre pintarem quadros expondo as fraquezas femininas. Era pura hostilidade gratuita. No século XVI, para manter a mulher casada sob tutela, apelava-se para a autoridade de Santo Agostinho, declarando que a mulher é um animal nem firme nem estável. Século XVI parece muito longe, mas nem é. É de ficar puta da cara vendo um negócio desse, né não? É só no século XVIII que tiveram alguns caras tentando igualar a mulher a um estado de ser humano. Diderot vai se esforçar para demonstrar que a mulher é igual ao homem, quer dizer, um ser humano, e Stuart Mill, mas ainda assim muito na imparcialidade. Vem o século XIX com a Revolução Industrial e a mulher entra no mercado de trabalho. E para quem não sabe, pasme, mas até hoje existe uma explícita desigualdade salarial para homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. Um dos benefícios que a opressão assegura aos opressores é a de um mais imbecil, inútil, medíocre dele se sentir superior. Um idiota branco tem um consolo de dizer a si mesmo que não é um negro imundo, e os brancos mais ricos exploram habilmente esse orgulho. Assim também o mais medíocre dos homens se julga um semideus diante das mulheres. Isso aí que eu acabei de falar foi escrito em 1949. Claro que com outras palavras, mas faz sentido total até hoje em dia. Simone de Beauvoir ainda vai concluir dizendo que ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida da sua virilidade. E nesse momento do livro ela entra num ponto-chave: esquerdomachos. Se você é um cara e está ouvindo esse podcast, escuta bem. É difícil para o homem medir a extrema importância de discriminações sociais que parecem insignificantes de fora e cujas repercussões morais e intelectuais são tão profundas na mulher que podem parecer ter as suas raízes numa natureza original. Mesmo o homem mais simpático à mulher nunca lhe conhece bem a situação concreta. Por isso, não há como acreditar nos homens quando se esforçam por defender privilégios cujo alcance não medem. Não nos deixaremos, portanto, intimidar pelo número e pela violência de ataques dirigidos contra a mulher. Nem nos impressionar com os elogios interesseiros que se fazem à verdadeira mulher. Nem nos contaminar pelo entusiasmo que seu destino suscita entre os homens que por nada no mundo desejariam compartilhá-lo. Depois dessa introdução, o livro se inicia abordando o lugar da mulher na sociedade, quais caminhos são abertos para a mulher, quais conduzem a um beco sem saída, como encontrar independência no seio da dependência, enfim, tudo que circunda a liberdade feminina. Ela até diz que, interessando-nos pelas oportunidades dos indivíduos, não os definiremos em termos de felicidade, e sim em termos de liberdade. Os capítulos seguintes giram em torno da biologia, da psicanálise e do materialismo histórico. Se você quiser que eu continue falando sobre cada capítulo do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, manda uma mensagem no Instagram ou então no Telegram. Se não, eu posso falar sobre outros livros também, deixa a sua dica aí. E claro, se gostou, se inscreve no canal no YouTube e dá joinha. Ah, mais uma coisa. Se você se percebeu esquerdomacho e chegou aqui no final do episódio mesmo assim, tem um jeito de mudar a sua situação. De acordo com Simone de Beauvoir, se você mandar 200 para o meu Apoia-se, apoia.se/Jardim Elétrico Podcast, automaticamente você deixa de ser um esquerdomacho e se torna um homem bom. É isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Esse negro que marca o feminismo, acho que é uma maneira de mostrar que são mulheres negras que estão pensando a sociedade, né? Não é necessariamente a gente pensando só nas mulheres negras, que eu acho que às vezes essa é a inversão que às vezes as pessoas fazem. Então a Nélia Gonzalez, por exemplo, ela dizia que a gente estava pensando modelos alternativos de sociedade. Mas esse negro, ele precisa ser marcado porque para nós a gente entende que ser feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque existem mulheres negras, né? Da mesma forma como Audre Lorde dizia,
Se você é militante da causa LGBT, necessariamente você deveria ser antirracista também, porque existem pessoas LGBTs negras. Eu sou Djamila Ribeiro, sou filha do seu Joaquim, da dona Irani, mãe da Tulane, mestre em filosofia e uma eterna sonhadora. Este programa possui edição de áudio da Alma Gesto Produtora e edição de vídeo no YouTube de Leonardo Lopes. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa. apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.